Gravando. Então eu vou apresentar, né? Tá? Compartilhar. Essa daqui, deixa eu chegar essa coisa, esse brigadeirozinho para cá. E vou pegar. Isso aqui foi a aula que nós demos de dado de corte, né? Que foi o exercício que eu passei para vocês, né? Aqui, né? Então, nós fizemos aí eu passei a apostilinha para vocês, então, podia fazer, então, podia fazer, não, vocês fizeram ué, tem tanta força. Então, mas na realidade, o que nós vamos ver hoje é uma continuação de formulação para bovinos de leite. Vocês estão enxergando bem aí, moçada? Está enxergando bem, né? Enxergando, sim. Quer que aumente um pouquinho? Eu vou aumentar, vai? 200%, ok. Aí, tá bonitão, não tá? Então é o seguinte, gente, eu passei um exercício para vocês e nesse caso aqui, ó, formular ração para vacas em lactação com 700 quilos de peso vivo. Então, uma vaca de altíssima produção, né? Produzindo 40 quilos de leite. Então, nós mostramos para vocês como é que faz, tudo direitinho, né? E agora eu vou dar um outro exemplo. A gente vai pegar uma vaca com uma produção menor, tá? E está na apostilinha aí, é só vocês seguirem, né? Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, ó. Exemplo 2, tá? Exemplo 2, eu vou pintar isso aqui de amarelinho, né? Tá? Formular a ração para vacas em lactação com 600 kg de peso vivo. Então, vocês estão vendo que aí já tem uma diferença, né? Essas vacas aqui têm 600 quilos de peso vivo, produzindo 25 quilos de leite. No exemplo anterior, nós colocamos uma vaca produzindo 40 quilos, tá? A vaca está no meio da lactação e com ganho de peso esperado de 330 gramas. Normalmente, eles pegam o peso da vaca e multiplicam por 0,055%. Isso aí é o que ela tem que ganhar durante a lactação. Tá? Então, esse ganho de peso esperado, vocês vão pegar o peso da vaca e multiplicar por 0,055%. Tá? Então, qual que é o primeiro passo? Nós vamos calcular a quantidade de matéria seca que essa vaca tem que ingerir. Lembra que nós fizemos lá naquela vaca de 40, produção de 40 quilos de leite? Nós fizemos a mesma coisa aqui, ó. A vaca com 700 quilos e a produção entre 35, aqui leite a 4%. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É corrigir o leite a 4%, tá certo? Então, ó, primeiro de tudo, nós temos que... deixa eu tacar isso aqui. Bom, primeiro de tudo, nós temos que corrigir o leite a 4%. Lembra aqui no enunciado, não está com 3,5% de gordura? Tá? Então, eu vou sobressair isso aqui, ó. Então, ó,
Como ela está com 3,5% de gordura e a tabela me dá a 4%, então eu tenho que fazer uma correção, certo? Então, ó, ela está produzindo 25 quilos, né? Tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Usar esta fórmula aqui, ó. Tá? Essa formulazinha aqui, eu vou até mudar a cor da fonte aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, correção do leite a 4% é igual. Deixa eu pagar, tem dois iguais aqui, eu vou pagar um, tá? É igual a 0,4, isso aqui é da fórmula, tá? Mais 0,15 que multiplica x. O que é o x? O x é a porcentagem de gordura que tem, que é o que está no enunciado, né? Não é 3,5? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,4 mais 0,15x, onde x é a porcentagem de gordura, vezes L. L é a produção de leite que a gente quer corrigir. Então, olha aqui, ó. A gente quer produzir 25 quilos de leite com 3,5% de gordura. Então, aqui está bem claro aqui, né? Tá? Então, se a gente utilizar os valores que estão aqui na fórmula, então leite a 4% é igual, produção de leite a 4% é igual, 0,4 mais 0,15 que multiplica 3,5. E tudo isso aqui multiplicado por 25, que deu 23 quilos, tá? Isso aqui é o que nós achamos, tá? Então, ó, 25 a produção, 3,5, então o valor 23 quilos, que é o que eu tenho que jogar naquela tabela ali, ó, tá vendo? Mas o que acontece aqui? O 23 está entre 20 e 25. Qual que é a diferença entre 20 e 25? Não é 5? A diferença aqui, o valor que eu vou achar vai estar entre esses dois aqui, não tá? Então, a porcentagem de peso vivo vai ficar entre 2,9 e 3,2. Ou seja, ela vai ser maior que 2,9 e menor do que 3,2, porque o valor que eu quero está entre esses dois valores aqui, tá certo? Então, a gente faz esse cálculo para saber exatamente qual que é a porcentagem do peso vivo que nós vamos calcular o consumo de matéria seca desta vaca, né? Então, vamos aqui, ó. Quanto que é 3,2 menos 2,9? 3,2 menos 2,9 é igual a 0,3, certo? E por que eu estou multiplicando aqui por 60%? Por quê? Porque o valor que está entre 20 e 25, ou seja, 5 é a diferença, não é? 5 equivale a 100, não é? Equivale a 100%. 5 equivale a 100%. E 3 equivale a quanto? Quantos por cento? Então, seria 60%. Então, o valor de 23 estaria 60% acima da diferença entre os dois aqui, ó. Então, olha aqui, ó. 0,3 não é a diferença? E 60% não é o 3 que equivale à diferença entre o 3, 20 mais 3, o 3 é 60% de 5, que é igual a 0,18. Então, se eu somar 2,9 mais 2,9 mais 0,18, que seria a diferença aqui, nós teríamos um valor, então, em 3,08% do peso vivo.
certo? Então, é o valor que está acima de 2,9, mas está abaixo de 3,2, tá? Então, logo, o consumo... Vou pôr uma outra cor aqui, vamos pôr um laranja. Então, aqui, ó, 3, então ela tem que ingerir 3,08% do seu peso vivo, tá certo? Então, se eu multiplicar pelo peso da vaca, então ela vai ter que comer 18,48 quilos de matéria seca por dia. Olha aqui, ó, tá? Então, isso aqui é o que nós achamos aqui, ó. Então, essa vaca, para produzir os 25 quilos de leite a 3,5% de gordura, ela tem que ingerir 18,48 quilos de matéria seca. Tá? Então, aqui eu determinei quanto que essa vaca tem que comer de matéria seca, 18,48 quilos de matéria seca. Certo? Então, vamos seguindo, tá? Até aí tá tranquilo, né? Muito parecido, né? Tá? Cálculo das exigências nutricionais com base na tabela 1, tá? Então, vamos lá, ó. Tabela 1, vamos achar a tabela 1 aqui, tá? Tabela 1. Qual que é o peso da vaca? Não é 600 quilos? Certo? Não é 600 quilos? Eu estou ficando muito forte. Vou pôr amarelinho. Eu não adiantou. Espera aí, eu vou pôr um amarelinho aqui. Aí, certo? Vou pôr um amarelinho aí. Então, ó, energia líquida. Então, 9,7. Lembra daquela outra vaca que nós colocamos 10,8? Lembra aqui, ó, 10,89, ó, porque essa vaca precisava de mais, né? Agora, como é uma vaca que tem uma produção relativamente baixa, ela precisa de 9,7 para manutenção. Então, ó, 9,7 de energia líquida para manutenção. Então, eu tenho que montar essa tabelinha aqui, né? Vamos lá, tá? Opa, tá? Então, vamos lá. Monta a tabela, então. Para manutenção, 9,7 quilos. Aí, na sequência, nós temos, então, eu podia pôr as duas juntas, mas está tranquilo, né? A gente volta lá. Tá, olha aqui, ó. Ela, segundo a tabela 1, ela vai precisar de 9,7 megacalorias de energia líquida, 0,406 quilos de proteína bruta, 0,024 quilos de cálcio e 0,017 quilos de fósforo. E para a produção de leite? Por que deu 17,02 aqui, ó? Tá? Por que deu esse 17,02? Então, nós vamos lá em cima e vamos ver, ó. Tabela 1. Eu vou dar um jeito de colocar essa tabela. Bom, tabela 1, tá? Então, nós vimos aqui a proteína, o cálcio e o fósforo. Então, lá deu 0,04, 0,024, 0,017, porque aqui está em gramas e lá está em quilos, tá? Então, 406 gramas equivale a 0,406 quilos. 24 gramas equivale a 0,024 quilos. E fósforo, 17 gramas equivale a 0,017 quilos, tá? E produção de leite, nutrientes por quilos de leite em diferentes porcentagens de gordura.
A minha vaca tá em qual faixa? Não está nessa daqui, ó? Olha aqui, ó. Ela não tem que produzir 3,5% de gordura? Não está no enunciado isso daqui, ó? Então, ó, eu estou fazendo sobre energia líquida. Então, ela precisa de 0,69 por quilo. Olha aqui, ó, produção de leite, nutrientes por quilo de leite em diferentes porcentagens de gordura. Então, ó, ela vai precisar de 0,69 megacalorias de energia líquida por litro de leite. Como ela está produzindo 25 litros, então é só fazer a conta, né? Então, eu vou pegar lá, pegar aqui na calculadeira, ó, 0,69, não é? Ponto 69 vezes, olha lá, ponto 69 vezes 25 quilos, que vai dar 17,25, tá? Eu vou fazer o mesmo cálculo para proteína bruta, que é 84 vezes 25, cálcio, que é 2,97 vezes 25, e fósforo 1,83 vezes 25, e jogar na tabela lá, tá? Então vamos lá, ver a tabelinha lá na página. Deixa eu correr com isso aqui, senão nós vai ficar dúvida, tá? Então vamos lá. Tá vendo? Ó? Então, na realidade, tá? Então, 25 de leite, 25 quilos de leite vezes 0,69, 1,69 vezes 25. Opa, caramba. Então, 25 vezes. Então, aqui na realidade é 17,25. Tá? 17,25. Então, vamos lá, continuando. Proteína bruta. Lembra que é 84, né? 84 vezes 25. Dá 2,1 quilos. O cálcio, né? 2,97 vezes 25 dá 0. Então, cada um deles eu estou multiplicando por isso daí, tá? Então, o que está faltando aqui? O ganho de peso. Como é que eu calculo a exigência em energia? Vou colocar esse troço aqui. Deixa eu dar uma ajeita. Aí, ficou melhorzinho, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui. Como é que eu achei esse 1,69? Então, voltando lá na tabela. Eu podia ter posto a tabela mais para baixo. Então, vamos lá. Na última coisa aqui, ela não tem que ganhar, ela tem que ganhar 5,12 mudança de peso durante a lactação, nutrientes por quilo de diferença de peso. Eu não tenho que ganhar 5,12 por quilo. E como no nosso caso, vou marcar aqui, 5,12. E como ela tem que ganhar 0,300 e... Aqui, ó. Quanto que ela tem que ganhar? No enunciado, ó. 0,330. Então, se eu multiplicar 0,330 vezes 5,12, eu vou ter 1,69, que é o que nós achamos aqui, tá? Exatamente isso aqui, ó, 1,69, que é o valor que eu coloquei ali, certo? Agora, o que eu vou utilizar? Ao invés de usar feno, eu vou utilizar um capim, tá? Vou usar silagem de milho, o milho que é o fubá, né?
o farelo de soja 49%, tá? E o suplemento mineral que nós vamos colocar aqui entre 20 de cálcio e 20 de fósforo, tá? E a gente sabe que os dois primeiros alimentos aqui, ó, o capim e a silagem de milho, são alimentos volumosos, tá? Então, vou até reforçar um pouquinho aqui, tá? E os demais são alimentos, vamos dizer, concentrados, né? À exceção do suplemento mineral aqui. Mas ele é considerado um suplemento, também é considerado concentrado, tá? Que são alimentos que têm em torno de 90% de matéria seca, né? 90, 88% de matéria seca, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descobrir as porcentagens de volumoso e concentrado que eu vou utilizar na ração, tá? Então, vamos aqui no enunciado. Os dois primeiros são volumosos e os dois seguintes são concentrados e o último representa a fonte de minerais, né? Eu vou até pôr uma letra diferente aqui. Tá? Então, aqui, ó, capim e silagem são volumosos. O milho e o farelo de soja são concentrados. E o suplemento mineral que vai me fornecer as quantidades de minerais que os animais precisam, né? Tá? Então, é necessário determinar a porcentagem de volumoso e concentrado a ser utilizado na formulação. Essa porcentagem depende da disponibilidade de volumoso na propriedade. Então, se você tiver mais silagem ou se você tiver uma pastagem de boa qualidade, aí você que vai decidir, tá? Então, nós estamos supondo aqui que eu vou utilizar 50% de capim e 50% de silagem. Poderia ser 70-30, poderia ser 60-40, podia ser 40, enfim, tá? Isso aqui depende muito do que... Aqui eu estou sugerindo que a gente utilize 50-50, mas vocês poderiam mudar essa porcentagem, tá? Então, ó, lembra daquela continha que nós fizemos lá na primeira formulação de ração? Nós temos que saber o teor de energia líquida quando a ração ficar pronta, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui, tá? Esse valor eu calculei, não calculei, ó? 18,48. Está aqui o cálculo que nós fizemos, né? Está aqui, ó, 18,48. Que eu calculei porque é 3,08% de 600 quilos. Então, esse valor eu calculei aqui, ó, tá? Agora, qual que é a energia que está precisando da ração? Também eu calculei, lembra? Nós calculamos ali, ó, 28,41. Está aqui, ó. Tá? 28,41. Então, se nós tivermos 28,41 dividido por 18,48, olha lá, 28,41 dividido por 18,48. Então, eu vou ter, ó, eu vou ter 1,54, tá vendo? Eu dei uma arredondadinha aqui, ó. 1,54 megacalorias por quilo de matéria seca. Isso daqui é que tem que ter na média. Certo? Então, na média, tem que ter 1,54 no final. Então, quando eu fechar toda a ração, ela vai ficar com 1,54. Por quê?
porque a energia requerida dividido pela ingestão de matéria seca, que dá esse 0,54. Agora, a energia é fornecida pelo capim. Nós temos uma composição do capim aqui, não temos? Ó. Opa. Qual que é a composição do capim? Não é 1,20? Da silagem não é 1,60? Então, se eu colocar metade de cada um, por exemplo, metade de 1,20 é 0,60. Metade de 1,60 é 0,80. Então, eu vou ter, na mistura silagem mais capim, 1,4. Certo? Então, vamos aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Então, será 1,4 megacalorias. Por quê? Eu peguei simplesmente metade de cada um. Então, metade de aqui metade de 1,20 é 0,60, mais metade de 0,80, metade de 1,60 é 0,80, 0,80 mais 60 dá 1,40 megacalorias por quilo. Então, se a minha ração precisa de 1,54, e eu sei que o meu volumoso tem 1,40, e o concentrado vai ter quanto? Tá? O concentrado, a gente sabe que ele é mais rico em energia, né? Por exemplo, o farelo de soja tem 1,94 e o milho tem 1,91. Aí que está o X da questão, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou reservar mais ou menos 2% da mistura para colocar os minerais. Então, quanto que vai ter o meu volumoso de energia? Então, eu vou somar 1,91 do milho, mais 1,94 do farelo de soja, dividir por 2 e multiplicar por 0,98. Por que 0,98? Porque 2% vai ser reservado para mistura mineral, tá? Então, eu vou ter o quê? 1,88, a média dos concentrados, tá? Então, 1,88 megacalorias, tá? Por quilo de matéria seca, tá? Aqui, ó. Do jeitinho que eu fiz ali, ó. Tá? Então, o meu concentrado vai ter 1,88 megacalorias por quilo de matéria seca. Então, aqui, ó, ou você monta essa equação aqui, ó, ou joga no quadrado de Pearson, né? Tá? Então, se jogar no quadrado de Pearson, aqui, mas ó, 1,40 que é do volumoso, certo? Aqui, ó. 1,88 que é do concentrado. Está aqui, ó. Tem que ser igual a quanto? 1,54. Então, ó, mais C menos 1, C é igual a 1 menos V, tá? Então, aqui eu vou resolver essa equação aqui, ó. Então, eu vou usar o quê? Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter 63% de volumoso e quanto de concentrado? 37%. De concentrado mais ação mineral vai ser 37%. Aí ficou fácil, né? Tá? Então, como o total de matéria seca requerida é 18,48, então vai ser 11,64 quilos de volumoso e 6,84 de concentrado, mais o sal mineral, tá? Então aí vai ficando fácil, né? Porque eu vou calcular aqui
cálculo dos nutrientes fornecidos pelo volumoso. O capim não vai entrar com 50%, aqui não deu 11,64, então se eu pegar esse 11,64 aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá um 11,64, vai ser 50% de capim e 5,82 de capim e 5,82 de silagem de milho. Quanto que esse volumoso vai me propiciar de energia, cálcio, energia, proteína, cálcio e fósforo, tá? Quanto? Então, aqui nós vamos ter, ó, como é que eu achei esse valor aqui, 6,98? Eu simplesmente multipliquei o 5,98 e multipliquei pela energia do capim. Qual que é a energia do capim? Energia do capim. 1,20. Então, se eu pegar 1,20 e multiplicar por 5,82, então, olha lá, 5,82 vezes 1,20, que vai me dar 6,98, tá? 6,98. O mesmo raciocínio eu vou fazer para o milho, ó, a silagem de milho. 5,82 vezes a silagem de milho é um pouquinho mais rica, ela tem 1,6, né? Então, 5,82 vezes 1,6, que vai me dar, Cacildos, 5,82, né? 5,82 vezes 1 vezes 5,82 vezes. Meu Deus. Vezes 1,6, né? 9,31. Aqui, ó. 9,31. Então, quanto que o volumoso me forneceu de energia? 16,29. Quanto de proteína? 0,989. Quanto de cálcio? Quanto de fósforo? Tá? Então, é lógico que vai haver um déficit. Porque se fosse assim, o capim e a silagem de milho seriam suficientes para a vaca produzir 23 quilos de leite. A gente sabe que não dá, né? Você vai ter que colocar concentrado aí. Então, ó, quanto que foi fornecido pelo volumoso? Na tabela 4 aqui, 11,64. E quanto que a vaca precisa? Não é 18,48? Nós enjoamos de ver esse valor aqui, ó. 18. Não, matéria seca, né? Tá? Cadê, meu Deus? Cadê? Perdi. Aqui 18,48 é matéria seca. Então, eu estou com um déficit aqui de 6,84 quilos de matéria seca. De energia, a exigência é 29,24. Cadê 29,24? Tá? Tá certo aqui. Tá, essa conta aqui é 29, ai, cacildo, 29,24. Então, eu tenho um déficit aqui de energia de 12,95, um déficit de proteína de 1,62, de cálcio 0,081, de fósforo 0,051. Tá? Aí a gente monta aquela equaçãozinha, né?
que a gente multiplica todos os valores por 1 para isolar um, né? Tá? Então, ó, se dividirmos 1,91 por 0,09, o que é 1? A energia do milho, e 9 não é igual a 0,09. Então, se eu dividir 1,91 por 0,09, nós temos 21,22. Então, aquela famosa equação, né? 21,22. Aquela famosa equação que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu multiplicar um valor pelo vários valores pelo mesmo valor, não vai alterar a equação, né? Então, eu vou pegar 21,22 e vou multiplicar. Eu montei essa equaçãozinha aqui, tá vendo? Tá vendo essa equação aqui? Eu vou pôr azulzinho aqui, ó. E vou negritar, tá? Olha aqui, ó. A gente vai chamar o milho de X, tá? E nós vamos chamar o farelo de soja de Y, tá? Então, ó, o milho não tem 1,91 de energia, então 1,91x. O farelo de soja não tem 1,94 de energia, então, ó, esse valor aqui, 12,95, eu vou colocar aqui, que é o déficit de energia. E 0,09 é a porcentagem de proteína bruta do milho. E 49,9 é a proteína bruta do farelo de soja, que tem que ser igual ao déficit aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que montar essa equação para saber os valores de x e y, né? E quando eu multiplico todos os valores por 21,22, eu vou ter o quê aqui, ó? 0,009 vezes 21,22. 0,499 vezes 21,22. Então, eu estou multiplicando esses valores aqui de baixo, ó, tudo por 21,22. Para quê? Para isolar o y. Então, eu vou jogar o x fora. Então, ó, 1,91x, que é aqui em cima, mais 1,94y é igual a 12,95. Agora, como eu multipliquei todos esses aqui por 21,22, um aqui vai anular o outro. 1,91 mais 1, menos 1,1 mais 1, eu vou anular. Então, eu vou ficar só com uma incógnita, que é justamente o farelo de soja. O Y não é o farelo de soja? Tá? Então, ó, menos 10 mais 1,99, então vai ser menos 8,65y, que é igual a menos 34 mais 12 dá 21,47. Portanto, 21,47 dividido por 8,65, isso aqui é a quantidade de matéria seca que eu vou utilizar de farelo de soja. Tá? O mesmo raciocínio nós vamos usar para o milho. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi a energia do farelo de soja pela proteína do farelo de soja, nós tivemos 3,89. Tá? 3,89. Então, eu vou multiplicar todos os valores aqui por 3,89. Com isso, o que eu fiz aqui? Ó? Eu isolei o x. Então, ó, menos 1,94 mais 1,94, isso aqui anula, né? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 0,35 mais 1,91, eu vou ter 1,56x, que é igual a 6,64, que é o menos 6,31 mais 12, que deu esse valor aqui. Se eu dividir os dois, eu vou ter 4,26 quilos de milho, matéria seca de milho. Então, eu calculei aqui, ó,
a quantidade de capim, 5,82 quilos, de silagem, 5,82, em matéria seca, tá? Agora eu calculei aqui, ó, 2,48 de farelo de soja e 4,26 de milho, tá? Então, ó, qual que era o meu déficit de matéria seca? Não era 6,84? Então, eu estou fornecendo aqui, ó, 2,48 de farelo de soja e 4,26 de milho, que vai me dar 6,74. Então, ainda tem uma pequena folga aí. E quanto de energia que o farelo de soja me dá? 4,81, milho, tá. Quanto que eu precisava para suprir o déficit? 12,95. Então, é lógico que dá certo, por quê? Porque eu coloquei os valores, tá? Então, exatamente 12,95. Qual a exigência? 12,95, zerou. Proteína, a mesma coisa, porque eu fiz tudo em função da proteína, né? E da energia. Qual que era o déficit de proteína? Não era 1,62? Aqui, ó. O farelo de soja me deu 1,237 e o milho 0,383, que bateu. Ó. Então, minha ração está perfeitamente balanceada em energia e proteína. Só que, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma pequena deficiência de cálcio e fósforo, que eu vou corrigir com o quê? Com a suplementação mineral, né? Tá? Então, nossa, desconfigurou tudo. Santa Bárbara. Bom, então como é que ficou a composição final da minha ração? Vou ver se eu acho uma outra que tenha. Me dá licença um pouquinho, só para mim ver se eu acho. Cadê? Alimentação animal. Por que será que ela desconfigurou, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Na verdade, não é essa daqui, né? Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Eu acho que tomara que não tenha desconfigurado. Senão... Então, nós estamos aqui, né? Composição final da ração. Aí sim, né? É que lá no Word desconfigurou, mas aqui está em PDF, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar as duas de lado aqui. Vocês estão enxergando aí? Ou não? Tudo quieto. O Carlinhos, vocês estão me vendo aí, não? Karina. Oi! Ah, tá. O que você está vendo aí, Fia? Tá tudo preto, Zé? Oi? Tá tudo preto? Então vamos aqui, ó. E agora? Agora sim. Tá tudo bagunçado, né? Aham. Eu vou abrir uma outra aqui. Tá tudo bagunçado, então eu vou abrir uma outra. Oh, meu Deus, cadê?
Está em PDF. Aqui, tá enxergando essa, não? Sim. Olha aqui, ó. Então, como é que ficou a composição final da ração? 5,82 de capim, 5,82 de silagem, que dá os 11,64, 2,48, etc, etc. Então, o total geral deu 18,48. A energia que eu precisava era 29,24, então bateu. A proteína bruta precisava de 2,611, deu 2,609, o cálcio 0,126, eu dei 0,121, e etc, etc. Tá? Então, aqui nós fechamos a ração, né? Tá? Ficou claro, gente? Aí já são quase... Então, eu vou fechar aqui. Cadê? Eu vou interromper a gravação, tá?